Olá, aqui é Maurício Fernandes e continuaremos então nossa aula sobre o Código Estadual do Meio Ambiente. Nós já tivemos a primeira aula com a parte introdutória e os primeiros capítulos, já tivemos a segunda aula e agora, nessa terceira, continuaremos o estudo do título 2, em relação aos procedimentos, às infrações e procedimentos. É um tópico muito importante que diz respeito diretamente à fiscalização. O que foi visto na aula 1, para retomada. Em relação à aula 2, esse aqui é o sumário do código, já falei desde a primeira aula a importância de estudar uma lei extensa através do seu sumário. A aula 2, então, nós tivemos aprofundamento sobre o licenciamento ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, audiências públicas, monitoramento e auditorias. Agora, nós vamos ver a parte final do título 2, em relação, como eu já falei, aos procedimentos. Tá? É a parte que envolve os ritos administrativos, não necessariamente os bens ambientais tutelados, tá certo? O título 3 nós vamos deixar para a quarta aula. Então, um ponto fundamental que é preciso que a gente compreenda é a tríplice responsabilidade. O que é a tríplice responsabilidade? Eu trouxe aqui na tela o capítulo do meio ambiente previsto na Constituição Federal. Esse capítulo, embora seja composto de apenas um artigo, ele é bem complexo, porque ele tem muitos incisos, muitos parágrafos e assim por diante. De qualquer sorte, qual é o destaque que eu trago para vocês aqui no curso? Tá? Que o parágrafo 3º, ele é a previsão constitucional da tríplice responsabilidade, ou seja, uma conduta ou uma atividade que for lesiva ao meio ambiente vai sujeitar esse infrator, vai sujeitar este cidadão ou essa pessoa jurídica a sanções em 3 esferas do direito. Esfera criminal, que são as sanções penais, esfera administrativa, que são as sanções administrativas, que diz respeito ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, e essa parte final desse dispositivo, quando diz independentemente da obrigação de reparar o dano, quer dizer que mesmo que o infrator responda a uma infração administrativa, mesmo que o criminoso responda por um processo criminal, no âmbito civil, ele vai ter que recuperar o dano. Isso é responsabilidade civil, certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso. E eu trouxe para vocês aqui um quadro, que eu já elaborei ele ao longo de uns 15 anos de docência, e cada vez a gente vai aprimorando mais. Esse quadro, ele parece um pouco complexo, mas quem está assistindo o curso vai poder ter esse quadro. Então, como é que ele foi montado aqui? Ele tem essa coluna que diz respeito à responsabilidade civil, tem essa coluna que diz respeito à responsabilidade administrativa e essa outra coluna referente à responsabilidade penal ou criminal, certo? Então, esse quadro, que eu chamei de quadro sinóptico, ele traz para o aluno, para quem quer aprender o direito ambiental de uma forma que acredito seja metodologicamente mais compreensível. Então, em termos da responsabilidade em si, no âmbito civil, essa responsabilidade vai ser objetiva e solidária. Já na esfera administrativa, ela é subjetiva, ou seja, tem que haver a prova no curso do procedimento que iniciou com auto de infração, ou seja, é ideal que no relatório que produziu auto de infração tem que haver a prova do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado. E essa conduta, ela pode ser dolosa ou culposa, mas tem que existir a conduta. Essa é a grande diferença no âmbito da responsabilidade civil, que na responsabilidade civil, por ser a responsabilidade objetiva, essa prova ela é dispensável. No âmbito penal, então, ela vai ser subjetiva, assim como na esfera administrativa. Tá? O objeto vai ser no âmbito
administrativo, a reparação e a punição. A punição em função de uma multa, a punição em função de uma apreensão, enfim, aí nós vamos ver ainda na aula de hoje as sanções. Mas a reparação, ela se coloca como importante também. E nós vamos ver que o próprio Código Estadual ele trouxe expressamente essa necessidade. Em relação às sanções, eu trouxe aqui todas as sanções previstas na esfera administrativa, tá? Então, isso aqui está na Lei 9605, lá no artigo 72, e também está no Código Estadual do Meio Ambiente. A competência vai ser da administração pública, né? É evidente que pelos órgãos ambientais, e a origem vai ter o início da apuração da responsabilidade, um auto de infração, um auto de constatação, uma notificação, mas algum documento que inicie o processo administrativo. E um ponto muito importante, que é o resultado é desnecessário. O que é o resultado no âmbito do direito? É que haja uma alteração no mundo dos fatos, no mundo real. Por que é desnecessário? Porque, por exemplo, uma empresa que opera sem licença, ela pode estar operando sem licença, mas ela não precisa estar poluindo, mas mesmo assim comete uma infração. Tem um dispositivo no decreto federal que fala do registro da motosserra. Eu posso estar com a motosserra guardada na minha casa, encaixotada, mas mesmo assim há uma infração, mesmo que eu não esteja usando a motosserra. E assim por diante. Então, são várias infrações ambientais cabíveis que não significam necessariamente uma alteração no mundo dos fatos. Então, a coluna do direito penal e do direito civil, para quem quiser aprofundar, fica à vontade. Em relação à parte administrativa, é o que a gente vai aprofundar agora na aula, então é importante essa base aqui para a gente compreender esse ponto. Tá? Então, o capítulo 11 das infrações e penalidades, esse dispositivo do Código é aquele que respalda a ação fiscal, que respalda o poder de polícia, tanto que no artigo 90 do Código, que eu trouxe aqui, ele tem a mesma redação do artigo 70 da 9605. Essa lei 9605, aliás, ela é conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais, mas ela, a partir do artigo 70, ela trata de direito administrativo e depois, no final dela, ela vai tratar de direito internacional. Mas, de qualquer sorte, e é isso que traz a lei, toda ação ou omissão que viole as regras de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada, então, infração administrativa. Isso vale tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, até porque é necessária essa simetria. Então, não tem nenhum problema do Código ter copiado isso, porque ele trouxe para o sistema jurídico estadual do Rio Grande do Sul uma regra que já vale no país, inclusive no Rio Grande do Sul. Mas, claro, quem usa a 9605 aqui são os órgãos federais. Bom, os parágrafos desse dispositivo legal, eles também vão repetir o que consta na lei federal. Isso traz uma simetria. Curiosamente, no projeto de lei, era o PL 431, se não me engano, que foi o projeto enviado do Executivo para a Assembleia, constava aqui um ponto muito importante, mas que na Assembleia isso foi retirado, que é que o Comando Ambiental da Brigada Militar integrasse, então, o Sistema Estadual do Meio Ambiente, seria o CISNAMA dentro do Rio Grande do Sul, que é o CISEPRA. Né? Então, isso constou, era o parágrafo 1º do artigo 90, no projeto do Poder Executivo. Acabou, no âmbito das discussões, teve dezenas e dezenas de emendas, e isso acabou sendo retirado. De qualquer sorte, eu trouxe aqui um resumo, né, que é o que fala nesses parágrafos aqui, que é a regra federal, isso não há grandes novidades. Tá? O que é importante é que qualquer cidadão ele vai poder fazer uma representação para o órgão ambiental, inclusive eu trago aqui uma projeção dessa cartilha, como fazer denúncia ambiental. Essa cartilha foi publicada para a FEPAM, pela FEPAM, tá no site da FEPAM, foi publicada no final de junho
tá? De 2020 e está disponível para acesso gratuito. Tá? O órgão ambiental, como não podia deixar de ser diferente, ele é obrigado a averiguar essa representação, tá? Sob pena, inclusive, de corresponsabilidade da autoridade ambiental. E também é um princípio constitucional, toda ação fiscal, então, ela vai exigir o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Essa cartilha, ela traz, e por isso que eu destaquei aqui, ela traz órgãos competentes para apurar a infração. E aí consta que o Comando Ambiental da Brigada. E é muito importante que assim o faça, a Brigada tem um trabalho de capilaridade muito grande, de verificação. Hoje a Brigada faz laudos de constatação, mas, claro, no âmbito do criminal, evidente que a polícia, que no Rio Grande do Sul se chama Brigada Militar, a polícia ela vai ter a sua competência absoluta. E contatos importantes, também me chamou a atenção isso, que aparece aqui, a FEPAM colocou na cartilha, que tem até o nome do servidor que elaborou, que é o Emerson dos Santos. Então, o Ministério Público, a DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, o próprio comando, está aqui de novo, e a própria emergência da FEPAM, além dos bombeiros. Então, essa cartilha é importante porque ela vem, aquilo que a gente viu na primeira aula, a consolidar a questão de informação e vem nesse ponto específico que a gente está aprendendo agora em relação a formas de apuração de infrações ambientais. Então, ela dá uma resposta para a população da simplificação desse procedimento. Bom, seguindo, então, tem um ponto que é novo, mas que é muito importante, e nós vamos ter um capítulo nessa aula específico sobre os acordos ambientais. Eu gosto de usar o termo acordo ambiental para colocar como um gênero de várias espécies, tem termo de ajustamento, termo de compromisso e assim por diante, conversão, conciliação, enfim. É qualquer forma de diálogo entre o particular e o órgão do CISNAMA no sentido de efetivamente resolver um problema ambiental. O que diz, então, por que eu destaquei aqui o parágrafo 4º do artigo 90? Até é importante a gente reforçar isso, que já foi dito nas outras aulas, que o nosso objetivo aqui é trazer as inovações do novo código, e para isso a gente tem que comparar com o antigo, comparar com a legislação vigente, enfim. Tá? Então, o que traz esse parágrafo? Já no capítulo das infrações e das penalidades. Ele já traz a possibilidade de conversão de multa. Né? É importante que o legislador aqui ele não deixou para fazer constar a conversão da multa apenas lá no capítulo do termo de compromisso, mas fez constar já no capítulo que fala das infrações. O que cabe destacar que é uma inovação é a palavra custeio aqui. O que diz esse parágrafo 4º do artigo 90? As multas simples e diárias impostas por infração à legislação ambiental poderão, na forma de regulamento, ser convertidas para custeio, serviços, bens, obras de interesse ambiental, etc. Essa questão, e até aqui eu faço uma relação com o artigo 110, porque mais uma vez aqui o código trata de mesmo assunto em locais diferentes, né, nos causa curiosidade essa técnica legislativa, mas essa questão de custeio nos deixa cauteloso, por quê? Tá? Porque o regulamento, que é o que vai balizar isso, por enquanto ainda não saiu o regulamento, então não é inaplicável esse dispositivo, mas é aonde que esse recurso financeiro vai ser aplicado. Quando coloca de custeio, dá margem à própria converter a multa, o infrator, financiar o próprio custeio do órgão ambiental. Isso não é proibido, mas exige cautelas extremas e principalmente critérios, sob pena daquela situação que não é adequada,
do que se convencionou, popularmente chamada indústria da multa, né? Então, se multa para poder equipar o órgão ambiental. Isso não é condizente com a política do meio ambiente, isso não é comum, absolutamente não é comum, mas é importante que isso não se torne habitual, isso não se torne uma regra, isso não se torne uma prática a ser adotada. Por quê? Porque toda a responsabilização administrativa, ela tem sim o caráter punitivo para o infrator, mas também na sua natureza, na sua essência, está a reparação do meio ambiente. E reparar o meio ambiente não é financiando o órgão ambiental, não é isso, é fazer a recuperação do ambiente degradado. Então, isso é uma cautela, né? Vamos aguardar o regulamento, mas é muito importante que agora a lei previu isso, né, expressamente. Então, tem que compreender bem como que vai ser aplicado isso. Lembrando que o código anterior, ele colocava sempre em questão finalística ambiental, e não na atividade meio de proteção ambiental. Bom, sigamos então a nossa aula, a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Isso aqui também é bem interessante porque o código anterior, e de maneira equivocada, colocava a responsabilidade administrativa como uma responsabilidade objetiva. Isso mesmo. O código que foi revogado, ele tinha previsão de que a infração ambiental, o responsável pela infração, ele ia responder independentemente de dolo ou culpa. O que significa independentemente de dolo ou culpa? Significa responsabilidade objetiva. Mas na esfera administrativa não é assim. Isso é assim na esfera civil. Então, o código anterior ele trazia esse conceito da esfera civil para dentro da esfera administrativa. Então, isso foi corrigido no código novo. Inclusive, eu trago aqui do site direitoambiental.com uma série de matérias sobre a responsabilidade administrativa ambiental para quem quiser se aprofundar no tema. Tá? Mas, reforçando o que eu venho dizendo aqui para vocês, que no âmbito da responsabilidade administrativa, o objetivo é assim reparar o dano. O próprio artigo 101 do Código vai nessa linha, o que é super positivo, adequado, e de fato a gente tem que perceber que o auto de infração, a multa, ela não vai mudar em nada o meio ambiente. Tem que buscar sempre a reparação daquele ambiente degradado. Em relação ao rol das sanções, isso não foi alterado, o Código Novo não criou sanções novas, depois mais para frente a gente vai ver que ele criou sim ritos novos, tá? Mas as sanções são as mesmas, tá? E são as mesmas no âmbito federal. Então copia lá o 72 da 9605, que é bem adequado, porque traz uma simetria com o que o IBAMA aplica, por exemplo, em âmbito federal. Então, advertência, multa simples e diária, apreensão de toda a ordem, e é aqui que houve uma inovação, mais para frente a gente vai ver a questão do perdimento, destruição e inutilização do produto, suspensão de venda, fabricação do produto, que está sobrando um I, peço escusas aqui na revisão, embargo de obras ou atividade, e aqui a questão que o embargo seria obra, atividade, aqui seria interdição, mas tudo bem, a lei trata tudo junto. Demolição de obra, que aqui tem uma cautela bem adequada, no capítulo pertinente a gente vai ver. Suspensão parcial total das atividades e restritivas de direitos, que abre um rol aqui de sanções. Tá? Tem um ponto que eu acredito que vale destacar, porque isso é importante, né, até porque está se falando de dinheiro público, que essas sanções aqui, previstas nos incisos que estavam no slide anterior, que eu trouxe para cá, para não precisar ficar voltando, tá? Ou seja, apreensão, destruição, embargo, demolição, enfim, elas são sanções que envolvem despesas, e essas despesas elas vão exigir o ressarcimento aos cofres públicos. Então, isso é positivo, é importante, e faz todo sentido que a sociedade não assuma despesas causadas pelo infrator.
Tá? E a demolição de obra também é um ponto específico que ela traz uma cautela. Então, não é o fiscal que tem competência para demolir a obra. Aqui é a autoridade. A autoridade é o gestor máximo do órgão. Tá? Então, essa autoridade aqui, claro que ele pode delegar, evidente, mas essa autoridade ambiental é quem vai decidir sobre essa sanção de demolição. Tá? Isso é bem importante também, principalmente numa ocorrência, né, não pode fiscal já promover a demolição. Sobre a advertência, aqui tem um ponto que eu trago assim para conhecimento. Nosso curso aqui a gente aprofundar dentro de certos limites, mas aprofundar o máximo possível o tema, né? É porque a lei 9605, que ela fala então das infrações administrativas em âmbito federal, ela coloca nesse artigo que eu trouxe na tela, 72, parágrafo 3º, inciso 1, ela coloca que a multa será aplicada sempre, né, que o infrator ele for, depois de advertido, ele vai sofrer a multa. Tá? De qualquer forma, esse argumento, essa linha de pensamento, essa tese, ela não vem sendo respaldada nem no Poder Judiciário. Por quê? Porque o decreto 6514, que regulamentou esse dispositivo, ele colocou que a advertência vai ser aplicada independente da multa. Bom, fica o registro porque um decreto tem que regulamentar uma lei, ele não pode mudar a lei. De qualquer sorte, é importante fazer o registro que a lei do Rio Grande do Sul não foi nessa linha de que o primeiro tem que ser advertido, e no âmbito federal tem essa curiosidade. A lei prevê uma coisa, o decreto outra. Tá? Então fica para conhecimento, né, dos argumentos, e principalmente nesse ponto aqui do que diz a lei, que na prática não vem sendo cumprido. É importante colocar que a advertência, e eu falei já nas aulas anteriores, na questão do que diz o artigo 13 do Código, e o que diz também para as micro e pequenas empresas, o que diz o artigo 55 da dupla fiscalização. Então, existem também outras regras aí que a gente já estudou, que pressupõem que a ação fiscal ela não vai, no primeiro ato, já multar, tá certo? Mas sigamos esse ponto. O que a gente tem que entender é que a advertência é uma sanção tanto quanto uma multa. Por isso, em 2 slides eu coloquei ali o rol das sanções. Então, a advertência é sim uma forma de sanção. Então, a gente tem que entender isso. É evidente que se houve a sanção de advertência e o cidadão continua fazendo errado, se aplica a multa já como reincidente. Por quê? Porque já houve um julgamento, já houve uma aplicação de sanção e aquele cidadão ele não é mais, ou a empresa, evidente, não é mais primário, vamos usar um termo lá do direito penal, mas nesse sentido, a advertência não é sinônimo de notificação, não é isso. A advertência é uma sanção como qualquer outra. E poderia até ser mais utilizada, algo que ela acaba ficando relegada mesmo. Bom, eu falei já sobre perdimento, né? A questão do perdimento ela é bem séria. O decreto federal, ele, numa das alterações que teve recentemente, embora ele seja de 2008, mas isso veio depois, ele traz essa possibilidade de perdimento. O que é o perdimento? O perdimento é que na apreensão, durante a ação fiscal, então existe a apreensão. Nessa apreensão vai ter os petrechos, veículos, redes de pesca, embarcações, etc. E especificamente em relação aos veículos e embarcações, expressamente o Código trouxe, isso não tinha no Rio Grande do Sul, tinha em âmbito federal há alguns poucos anos, mas no âmbito do Rio Grande do Sul, o Código anterior não tratava disso. Então, agora sim, trata, é possível legalmente, tá? A questão
do perdimento. O que é o perdimento, então? Aquele veículo ou embarcação que foi apreendido depois do término do processo administrativo, aquela apreensão vai se converter em perdimento, ou seja, a embarcação, o barco, navio, canoa, enfim, e o veículo que foi utilizado na prática da infração, ele vai incorporar ao patrimônio público. Tá? E o poder público faz o que quiser, se quiser doar, vender, etc. Tá? O que é importante? Isso é objeto até de alguns julgamentos, tanto no STJ e no STF, e a linha predominante, até porque isso tem a ver, claro, com uma infração, então é possível uma punição, o próprio direito penal prevê que o produto do crime vai ser o caso de ser retirado do patrimônio do criminoso, mas é importante que na esfera ambiental a gente tenha, e nós estamos falando não de crime ambiental, porque crime ambiental se resolve lá pelo Código Penal, mas aqui, em âmbito administrativo, você tem uma cautela extrema nesse ponto, tá? Sob pena de responsabilizações funcionais, inclusive. Ou seja, o que se recomenda nesses pontos? Se for para fazer a apreensão, se for para fazer o perdimento, que seja considerado nesse ponto que fala, ó, veículo e embarcação utilizado na prática da infração, que seja considerado que aquele veículo e embarcação ele foi criado, destinado exatamente para esse tipo de ação criminosa ou de infracional. Tá? Então, imagina a situação de um cidadão pescando na beira da praia, uma praia longe, ele está com um carro, com a família, foi lá, pegou um peixe, ele fez errado, um peixe que não poderia pescar, por exemplo, ele fez errado, e chega o órgão ambiental lá e leva o carro dele. Isso é um flagrante exagero. Tá? Porque, mas ele usou o carro para chegar lá. Não, mas não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é daquele veículo de embarcação que foi criado, que foi montado para o cometimento da infração. Então eu montei um trator específico para passar corrente para desmatar a vegetação, né? A corrente que é muito usado no centro-oeste, né? Nos desmatamentos, pega 2 tratores, amarra uma corrente bem robusta entre um e outro, e aqueles 2 tratores vão fazer uma espécie de arrastão e derrubando a mata. Aí é uma situação diferente. Mas tem um trator que usa na lavoura, e essa lavoura, então, o agricultor passou por cima de uma APP. Bom, mas ele não fez aquele trator, não fez aquele equipamento para a infração. Então, isso ainda vai ser melhor regulamentado, mas o que eu coloco aqui é cautela extrema, e principalmente que se considere aí nesse ponto uma boa razoabilidade. Tá? E se tem alguns exemplos aqui no intuito de ilustrar as minhas colocações. Bom, a questão do perdimento à base legal está nesse ponto, que eu já falei, que está no decreto, tá? E em termos, então, de regulamentação visando evitar excessos. O valor da multa simples. Aqui mudou bastante. Tá? O que o Código Novo fez? Ele fez o que nem a legislação federal fez, ele indexou o valor da multa. Pois é, vamos lá. A multa, ela está fixada em reais. Desde 98, a Lei 9605 já fixou em reais o valor da multa. Pois bem, esse valor da multa fixado em reais, com o passar dos anos, é compreensível que haja uma desvalorização da moeda decorrente da inflação, por menor que seja. Então, eu mesmo fiz essa atualização de agosto de 2000, que foi a data da publicação do Código Revogado. Os 50 milhões previstos seria, só pela inflação, 170 milhões. Então, olha a desvalorização do poder de compra da moeda. Bom, então qual é a grande inovação? A lei atual, ela não simplesmente atualizou o valor, ela
atualizou e ainda indexou. Ou seja, daqui para frente ela não vai precisar mais atualizar, porque agora a multa no Rio Grande do Sul está fixada em UPF, Unidade de Padrão Fiscal, que todo ano aumenta. Tá? Então a multa mínima é R$ 50,75 e a multa máxima R$ 101.497.000. Tá? Então é esse o espectro. Veja que mesmo assim, né, está abaixo dos 170 milhões, que se fosse simplesmente corrigir os 50 milhões de a época. Então a máxima ainda está aquém do que foi fixado lá no ano de 2000, mas daqui para frente, como está em UPF indexada, a UPF é que vai aumentar, não vai precisar mudar a legislação ambiental. Um ponto também que mudou consideravelmente é a correção monetária. Então, essa correção que vai se dar pela UPF, ainda tem questão de juros, multas, etc., mas essa correção ela vai se dar da seguinte forma. Enquanto o processo administrativo de auto de infração está tramitando, a multa vai sendo corrigida, porque está fixada em UPF. Ou seja, isso exige atenção, porque às vezes os processos administrativos eles demoram, não por responsabilidade do infrator, mas demoram no próprio julgamento administrativo. Então, quanto mais demorar, mais caro vai ficar. Então, isso a gente tem que observar com uma certa cautela. Eu coloquei aqui, né, há espaço fértil para discussões, sim, não há dúvida nesse ponto, né, mas vamos ver o que vai acontecer aí com a aplicação do código. Outro ponto que isso no âmbito da Secretaria da Fazenda para dívidas de imposto já está bem consolidado, que é a questão do protesto, né, no cartório. Então, no momento em que foi consolidada a multa, notifica para pagamento, não pagou, o Estado, isso já está acontecendo, leva a protesto, registra protesto, o infrator fica, seja pessoa física ou jurídica. Então, é como se diz com o nome sujo, né? Fica negativado por protesto. Então, isso agora está na lei ambiental também, já nas leis tributárias já tinha. Bom, outro ponto que mudou bastante são as agravantes. Tá? Então, nos artigos que falam de atenuante e agravante, as atenuantes continuaram as mesmas. Tá? Era em número de 4. As agravantes, tá? Elas aumentaram bastante, mais do que dobraram. Então, era 10, foram para 22. E aí eu trago para reflexão alguns pontos desse excesso de agravantes aqui. Pontos curiosos, até como forma de cautela. Tá? Mas vamos lá. Ó, a agravante do artigo 98, inciso 6, fala que é agravante a infração ter ocorrido em unidade de conservação. Mas o artigo 21 coloca também que é agravante se a infração atingir a área de especial interesse cultural paisagístico, sendo que esse é um dos requisitos para ser unidade de conservação. Mas mais ainda, o inciso 5 coloca se a infração atingir a área sob proteção legal ou especialmente protegida. Olha o que diz o 7, ação sobre espécies raras, endêmicas, ameaçadas, vulneráveis ou em perigo de extinção em período de defesa. E o 20 coloca, atingindo sítios de reprodução de espécies da fauna nativa, ou atingindo rotas migratórias. Então, quer dizer, são dispositivos que eles são legais, perfeitamente válidos, mas eles não podem ser aplicados na mesma infração. Porque se, por exemplo, uma infração ocorrida numa unidade de conservação, ela vai ter essa agravante do inciso 6. E aí não vai ter a do inciso 5, infração atingir área sob especial proteção, sob proteção legal. Por quê? Porque não é possível duas agravantes com o mesmo fundamento, até porque é uma área especialmente protegida, com base até na Constituição, dos espaços ambientalmente relevantes, as unidades de conservação. Então, se há uma infração a uma unidade de conservação, o certo é o inciso 6, e não o inciso 5 e o 6. Eu não estou dizendo para não aplicar o inciso 6, mas eu estou dizendo para aplicar somente o inciso 6.
tá? Então, tem, por exemplo, aqui, ó, do espinilho até, ó, atingindo fisionomias de vegetação, parque espinilho. Essa palavra parque aqui acho que está sobrando, mas, porque tem o parque do espinilho, mas eu acho aqui na minha leitura que essa palavra está sobrando. Então, por exemplo, a questão dos butiazais, que tem na região ali de Butiá, ali no litoral, na Costa Doce. Tá? Então, a questão dos butiazais é uma área ambientalmente relevante. Né? Então, aí, em função disso, por ser uma espécie vulnerável, enfim, vai se aplicar o 7 e o 22. Não, não é o caso. Tá? Não é o caso. Então, não pode haver 2, 3 agravantes sob uma mesma justificativa. Essa é a ressalva que eu trago aqui, cautela, tá? Para quem for, evidente, aplicar essa multa. Tá? Outro ponto que vale destacar é que no inciso 1 está a reincidência. Tá? O que aconteceu com a reincidência? Primeiro, nós temos 2 tipos de reincidência, isso tanto na lei federal quanto na lei agora estadual, que é a reincidência genérica e a reincidência específica. A reincidência genérica é aquela onde o infrator reincidente já cometeu alguma infração ambiental, mas que não seja a mesma infração ambiental. E a reincidência específica é o cometimento de nova infração do mesmo artigo, do mesmo ato. Tá? Então, mas a vida inteira, por quanto tempo? Não, existe um prazo. E esse prazo que antes era de 5 anos, agora é um prazo de 3 anos. Tá? Ah, mas a lei estadual diminuiu. Não, ela colocou a mesma coisa que a federal. A federal já falava em 3. Tá? Então é bem razoável esse prazo. Não é algo que criticar absolutamente, mas é importante a gente saber qual é o período de vigência desse prazo. Esse período de vigência é a partir do trânsito em julgado da primeira infração até o cometimento da infração que se quer identificar como reincidente ou não. Ou seja, se tem um auto de infração em setembro e ele foi julgado em setembro do outro ano, e nesse meio tempo de 12 meses teve um outro auto de infração, pode ser até para a mesma infração, e foi julgado antes de setembro, ele vai ter a primariedade, não é esse o termo que a lei traz, mas acho que didaticamente é fácil de compreender, nos 2 autos. Tá? Por que nos 2 autos? Porque só é aplicável a reincidência quando há o reconhecimento do julgamento, do trânsito em julgado administrativo. A partir daí, ele se torna reincidente para uma nova infração. Então, no exemplo que eu dei, se foi autuado em setembro de 2019, teve uma outra autuação em dezembro de 2019, e o primeiro auto de setembro de 2019 foi julgado em setembro de 2020, vamos falar aqui hipoteticamente, e o auto de dezembro de 2019 foi julgado em agosto de 2020, ele vai ser primário nos 2, não vai aplicar reincidência em nenhum dos autos de infração. Só vai aplicar reincidência, então, a partir do trânsito em julgado de um auto de infração anterior. Espero que tenha ficado claro nesse ponto. Inclusive, a lei traz ali que junta o auto, está mais em respeito ao contraditório do que a outra. A outra, às vezes, vinha nos relatórios que era reincidente, mas não tinha ali o trânsito em julgado, o processo, enfim. Tá? Outra situação que pode atenuar ou agravar é a questão da situação econômica do infrator, que ela trouxe para dentro do Código que a Lei 11.877 de 2002 previa. Tá? Então, essa lei ela teve em vigor de 2002, né, até 2020, e ela era uma lei bem interessante, porque ela diz o que é o vulnerável econômico. Tá? Então, ela traz critérios bem pontuais, e todo auto de infração ele tem que observar isso. Isso aqui vale no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. Tá? O município, para aplicar isso, ele tem que internalizar essa legislação.
Em relação às medidas administrativas, então aqui eu mudei o capítulo, mudei a cor do fundo do slide para facilitar. Então, em relação às medidas administrativas, o que é isso? Tá? Ele é um capítulo novo no código, que ele não fala do procedimento administrativo, mas fala do processo administrativo. Então, é uma questão assim que esclareceu muita coisa, é verdade, mas é uma inovação na técnica legislativa. Tá? Então, ele às vezes ele se torna um pouco repetitivo, mas é no excesso de deixar transparente e dar segurança jurídica para o autuado e para o servidor que vai proceder ao poder de polícia. Não há dúvida nisso. Tá? Vamos adiante. Então, é a partir do artigo 104. Então, ele traz tá, os procedimentos acautelatórios, que é o que se diz, tá, que é a situação que não envolve a multa, que não envolve a advertência, tá, mas vai envolver a cessação da infração. Então, tá com a motosserra no meio do mato, cortando vegetação nativa, tem apreensão. Então, a demolição, a suspensão de atividades, enfim. E traz alguns pontos bem relevantes, né, que eu já vou começar a falar agora. Tá? Então, primeiro ponto, tá, o embargo da obra ou da atividade. O que coloca? É para cessar a infração. Tá? Então, no quadro comparativo, quem não baixou ainda o quadro comparativo do código, está no site, falei na primeira aula, direitoambiental.com/código-RS. Baixa o quadro comparativo entre o código revogado e o atual, até porque esse é um material de apoio a essa aula. Tá? PDF gratuito lá no site. O que esse parágrafo 5º ele traz? Tá? Ele coloca que o embargo ele vai se dar apenas para efetivamente cessar a infração. Qual é o exemplo que eu trago? Um posto de gasolina que tem um problema em um dos tanques. Vai ser embargado aquele tanque, não vai ser embargado todo o posto de gasolina. Tem uma fazenda que determinada parte da fazenda tem uma área protegida e não foi respeitada. Bom, vai embargar, tem que embargar aquele espaço irregular. O que não está regular não vai sofrer embargo. Então, isso é importante, tá? E muda bastante coisa, porque isso não era prática, tá? É claro que se o posto estiver operando sem licença, não existe uma parte regular. Né? Estou dizendo quando é possível haver essa divisão. Aliás, não é nem eu que estou dizendo, é o código que trouxe isso. Tá? A questão de demolição, então, foi o caso que eu já falei. Né? Passei, deixa eu voltar aqui. A questão de demolição, né? Então, esse parágrafo 6 aqui, ele coloca que tem que agir com muita cautela, tá? Com muita cautela, não é a revelia sair demolindo, tá? E também o parágrafo único do artigo 105, ele vai repetir o que está no artigo 104, no mesmo parágrafo único, mas porém do artigo 104 do 6514, que diz respeito, então, que os veículos, o próprio órgão ambiental na fiscalização pode utilizar esses veículos até mesmo para recuperar na hora ali o ambiente ou para fazer as diligências, enfim. Imagina, vou dar um exemplo aqui, imagina que tem um desmatamento, tem lá um caminhão, um trator, motosserras, etc. Então, esse próprio caminhão pode ser utilizado para trazer a prova, que é essa madeira que foi cortada, ou o trator vai carregar o caminhão e traz para apuração para o órgão ambiental essa prova, enfim. Então, não é proibido ao fiscal, né, se apropriar temporariamente dos veículos que estão sendo utilizados na infração. E muitas vezes é a única forma
evidentemente, de concluir a ação fiscal. Acredito que seja compreensível de todos que estão assistindo esse curso aqui. Passei demais, vamos voltar. Bom, os artigos 106 e 107 trazem segurança jurídica, fala da questão do fiel depositário. Isso também é muito importante, porque às vezes o fiscal está em campo e não tem o que fazer com determinado bem. Ele pode proceder à apreensão, aquele bem fica apreendido, porém deixa o bem com o próprio infrator. Isso não é proibido. Tá? Claro que tem que ver se é adequado, mas não é proibido. Tá? Pode deixar com qualquer fiel depositário, inclusive o infrator. Tá? E pode usar também esses veículos, não tem nenhum problema. E outro artigo, que inclusive pode ser usado pelos órgãos ambientais municipais, é a solicitação de apoio policial. Né? Então, isso tem previsão legal. Então, previamente à ocorrência, isso é bem comum, o fiscal vai entender se vai ter conflito, se não vai. Claro que às vezes é inesperado, enfim, mas quando é previsível, oficia as forças policiais e solicita apoio. O máximo que pode acontecer é um agendamento, alguma coisa, mas tem base legal para isso. E a base legal é importante por quê? Porque essa lei ela tem que ser respeitada também pelas forças policiais. Claro que a gente está falando aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, isso também é um ponto que faz diferença no âmbito de uma ação fiscal. Tá? Em relação ao capítulo 13, então agora passamos para um outro capítulo, que fala do que eu chamo genericamente de acordos ambientais. Tá? Então, eu coloquei bastante conteúdo nesse slide, mas eu vou abordar cada ponto do que está aqui, porque julgo bem importante. Se a gente for analisar essa quantidade de TAC, TCA, TCACA, termo de compromisso, olha, nome é o que não falta. Por isso que eu gosto de usar o termo acordo ambiental. Todos esses documentos, todos esses acordos que são redigidos a termo, redigir a termo escrito, colocar isso no papel e as partes assinam, eles são títulos executivos extrajudiciais, ou até em alguns casos, se for homologado pelo juiz, ele vai ser título executivo judicial. De qualquer sorte, o que é importante? É importante que se a gente for analisar cada legislação que permite que o órgão ambiental, ou os órgãos do CISNAMA, ou o próprio Ministério Público, faça essa composição com o infrator, a gente vai perceber que nem todos são iguais. Tá? E lá no início dessa aula, eu trouxe aquele quadro sinóptico, tá? que é autoral. Então, ali, ao longo de vários anos de docência, a gente foi aprimorando aquele quadro, e não à toa eu trouxe nessa aula. Por quê? Porque a gente tem que entender que são 3 esferas de responsabilização distintas, e o CISNAMA ele atua apenas em uma, que é na esfera administrativa. Quando eu digo CISNAMA, eu estou falando dos órgãos ambientais. Tá? Claro que são os órgãos ambientais com poder de polícia para isso. Então, vamos analisar cada ponto. Eu tenho certeza, tá? Quem está assistindo esse curso vai compreender exatamente que os TACs, os TCAs, enfim, os termos de compromisso, eles não são todos com a mesma finalidade, não são todos iguais. Então, vamos buscar aqui, até para ir diminuindo a complexidade, no âmbito da responsabilidade civil ambiental. Tá? Pode ser realizado um acordo dentro de um processo judicial. Pode, tem uma ação civil pública tramitando, as partes chegam a um bom termo, geralmente quem ajuiza a ação civil pública, embora não somente, mas geralmente é o Ministério Público. Então, o réu da ação, o Ministério Público entra no acordo, fazem ali um termo de compromisso, o juiz homologa. Ou até uma ata na audiência, enfim, a forma aqui é o que menos importa. O juiz homologa, então isso se torna aí não um título executivo extrajudicial, mas um título executivo judicial. Para ser um título executivo judicial, o juiz tem que assinar. Tá?
Então, esse é uma das possibilidades, Mas a Lei 7347, que é a lei da ação civil pública, tá? Ela prevê que os legitimados para ajuizar a ação, e ali estão os entes federativos, União, Estado e Município, tá? Inclusive da administração indireta, autarquia, fundação, etc., também pode ser feito extrajudicialmente, tá? Esse acordo. Então, qualquer legitimado, não é só o Ministério Público, qualquer legitimado vai fazer esse acordo, tá? E geralmente se chama aqui termo de ajustamento de conduta. Embora a própria lei traga compromisso, ela traga assim, compromisso de ajustamento de conduta. Então, quer dizer, são nomes diferentes, mas sempre buscando a correção de alguma conduta ilegal. No âmbito criminal, nós temos já desde a lei 9605 foi criada em 98, porque ela se baseia numa lei de 95, lei 9099, que é a famosa lei dos juizados especiais, né? Então, no âmbito da responsabilidade criminal, pode haver sim um acordo que é a transação criminal, tá? E agora, recentemente, de 2019 para cá, a lei anticrime criou também o acordo de não persecução penal. Então, também é uma possibilidade de composição entre o criminoso ambiental e o poder público. Mas agora chegamos onde nos interessa aqui na aula, que é a aula sobre o código, né? Então, a gente tem que entender o que a lei federal traz para depois a gente entrar na lei estadual. Tá? Mas o que a lei federal traz em termos de acordo? Tá? O artigo 79A da lei 9605, e aqui eu trago só para conhecimento mesmo, porque esse artigo até ele foi objeto de ADIM, então esse artigo ele teve uma vigência bem curta, tá? Ele foi para sanar um passivo, mas enfim, esse artigo ele trata de um acordo com o órgão do CISNAMA para corrigir quem não se adequou à legislação. Tá? Então, esse é uma das possibilidades. Já recentemente, agora, o decreto regulamentou a lei, o decreto número 6514, que eu estou falando tudo federal. Tá? Ele trouxe, e está aqui o artigo, o termo de conciliação ambiental. Né, que agora, no âmbito federal, tem o auto de infração e não apresenta a defesa. Antes da defesa tem uma audiência de conciliação. Tá? Então, dali se deu acordo, faz um termo de conciliação. E no 146, do mesmo decreto, tem o termo de compromisso de conversão de multas. E aí esse é o mais comum. Né, que é o quê? Tem um auto de infração, tem uma multa simples, e essa multa, ou a multa diária consolidada, e essa multa é convertida em prestação de serviços e melhoria da qualidade ambiental. Então, assim, tudo isso aqui é acordo, mas percebam que são situações que diferem um pouco. Tá? E o maior destaque que vale a gente fazer é esse que está no artigo 146 do decreto 6514, que ele diz que o termo de compromisso terá efeito na esfera civil e administrativa. Por que o termo de compromisso vai ter efeito na esfera civil também? Lembrando, lá daquele primeiro quadro da aula de hoje, tá? No segundo ou terceiro slide da aula, né? Não da parte introdutória, que eu trouxe ali. No âmbito civil, existe dano ambiental. No âmbito criminal, existe crime ambiental. E no âmbito administrativo, existe infração administrativa. Então, os órgãos do CISNAMA, eles não vão se deparar com crime ambiental ou com dano ambiental, eles vão se deparar com infração administrativa. O dano vai ser lá no processo civil e o crime lá no processo criminal, ambos na justiça. Porém, qual é o fundamento legal
desse decreto, quando no artigo 146 disse que o termo de compromisso feito lá com o IBAMA, lá com o ICMBio, ele vai resolver a questão também no âmbito civil, que seria lá no inquérito civil do Ministério Público ou na ação civil pública já ajuizada. É porque os legitimados para entrar com a ação civil pública, a Lei 7347, não são apenas o Ministério Público, a Defensoria, mas são também os entes federativos, inclusive os órgãos do CISNAMA, através, claro, quando são da administração direta, né, do ente federativo. Ou seja, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através, claro, do Estado do Rio Grande do Sul, então, que faz o termo, ele está fazendo também com fundamento na lei da ação civil pública. Por isso ele faz coisa julgada também, ele resolve a questão naquele objeto que está escrito ali no termo, não em outro, em relação à parte civil. Tá? Então é um pouquinho complexo, mas é bem fácil de entender também. Já a recíproca não é verdadeira. Se o Ministério Público faz o termo de compromisso com o infrator, não resolve a questão administrativa. Por quê? Porque o Ministério Público não tem competência administrativa. Tá? Bom, ainda sobre termo de compromisso, o que é importante? Tá? Que esse termo ele é um contrato, como se fosse um contrato, ele é um contrato entre as partes, ele tem que ser negociado. Se ele for objeto de coação ou um contrato de adesão, ele não tem vigor, ele não gera efeitos, tá? Claro que isso tem que ser arguído, mas ele não gera efeitos, é um acordo. É óbvio que se tratando de direitos indisponíveis, de tutela coletiva, há limites também, né? Não pode o órgão ambiental transigir de uma maneira livre, porque se está falando aí de bens ambientais, tá? Mas o objetivo sempre vai ser recuperar o meio ambiente. Cessar, claro, para de poluir e recupera o que já foi feito ilegalmente. Então, esse é o objeto. Não se faz o termo de compromisso sem constar a reparação ou a recuperação, seja através da regeneração, compensação, etc. Mas recuperar o ambiente. Tá? E o código, ele traz aquilo que eu falei no slide anterior do dano. Quando fala dano, a gente está falando de direito civil. Tá? Nesse mesmo artigo 108, e aqui vem as curiosidades, nesse mesmo artigo 108, ele faz menção à multa. Então, ele fala do direito civil, que é o dano e recuperação, e fala também da multa, inclusive da redução. Então, quer dizer, o acordo, né, ele tem a redução. No 108. Aí depois no 109 ele trata da conversão da multa. E aqui começa a haver uma certa confusão naqueles conceitos, por isso que eu fiz aquele slide anterior. Então o parágrafo do 108 ele coloca, tá, até 90%, que esse aqui era já o percentual do código revogado. A Lei 11.520 falava então na redução da multa de até 90%. Sempre remetendo a regulamento. E esse ponto precisa ser regulamentado. Se tem um ponto que precisa ser regulamentado, é esse. Tá? Vamos ver. Percebam. Tá? Em relação ao artigo 110, e aí eu estou falando aqui, mas eu imagino que quem está assistindo essa aula está com um quadro comparativo ou com um código ali na mão. Tá? Então, em relação... Porque eu não poderia botar cada slide aqui todo o artigo. Alguns eu boto, outros não, porque aqui são vários artigos, vocês vão perceber. Vamos lá. Em relação ao artigo 110, tá, esse artigo está no capítulo do termo de compromisso, mas ele tem mais a ver, tá, com o capítulo das infrações administrativas, lá no artigo 90, do que necessariamente com o artigo de termo de compromisso. Então aqui deu um nó na cabeça quando estava tentando interpretar esse dispositivo. Vamos adiante. Permanece a dúvida. Tá? A recuperação é uma obrigação. O artigo 101 diz isso. Tá?
E a consequência do termo é a redução da multa. O artigo 108 diz isso, faz o termo e reduz a multa. Tá? Faz a conversão, no artigo 109, é diferente a redução da multa e conversão, eu posso ter as duas coisas juntos. Tá? Mas, segundo o 110, e aqui, por isso que eu digo que o 110 ele tem mais a ver com 90 do que com o capítulo termos de compromisso. Segundo o 110, se o infrator for reincidente, as multas não poderão, e agora vem com um outro termo, não poderão ser substituídas. Então, quer dizer, agora já está outro termo. Ora fala em conversão, ora em redução, ora em substituição. Tá? Então, aqui, a regulamentação da matéria ela vai ter que ser muito bem esclarecedora. Tá? Por que eu coloco isso? Eu coloco pelo seguinte fato. O objetivo de toda a ação fiscal, de todo o direito ambiental, inclusive, é a prevenção. Tá? O princípio da prevenção é nisso que a gente tem que se basear. Bom, a prevenção falhou, a infração ocorreu. Então, se aplica, nesse caso, o princípio da reparação, ou seja, né, não houve a prevenção, mas repara. A reparação, ela pode se dar de uma maneira voluntária, mas a legislação, como forma de incentivo à reparação, ela permite, então, que as multas aplicadas sejam diminuídas. Seja pela regra federal, seja pela regra estadual, estou falando em termos conceituais. Então, a multa pode ser diminuída. Essa diminuição da multa, ela também pode ser acumulada com uma conversão, em vez de pagar em dinheiro, paga de alguma outra forma, em produto, financiar projeto, etc. Tá? Mas o fato é o seguinte, existe o interesse mútuo de recuperar o meio ambiente. E para recuperar o meio ambiente, somente se faz através de um acordo. Então, essa é a lógica, esse é o conceito. Né? Bom, se não tiver o acordo, o que vai acontecer? A administração pública ela tem poder de polícia no âmbito da esfera administrativa. E por mais que ela tenha, dentro das características dos atos administrativos, a coercibilidade, vai chegar no momento que, se o infrator não recuperar o dano cometido, ele vai ter que sofrer uma medida judicial. Não tem, na esfera administrativa, não tem como obrigar mais do que documentalmente. Então, e com multas, evidente, né? Mas se o infrator não fizer, não adianta. Então tem que buscar judicialmente. Aí o juiz vai ter força bem mais do que o agente público. Bom, buscando judicialmente, não há dúvida que vai demorar mais. Então, por isso eu me coloco como um grande defensor dos acordos. Por quê? Porque se for para a justiça, isso vai demorar muito. E o ambiente vai ficar ali, daquele jeito, degradado. Então, como o objetivo é a prevenção, principiologicamente falando, superada a prevenção, ou seja, falhou, houve a infração, então é a recuperação, né, através do princípio da reparação, então não cabe ao órgão ambiental ficar defendendo a multa em detrimento da própria reparação do meio ambiente. Então, nesse caso, se o infrator ele foi reincidente, então ele é proibido de fazer o termo de compromisso. Eu até espero que na regulamentação isso seja esclarecido. Né? Ele pode, talvez na regulamentação saia, e aqui eu estou imaginando, talvez na regulamentação saia que ele pode fazer a redução da multa, mas ele não vai ter a multa substituída por projetos, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Também não vamos fazer exercício de futurologia. Mas o fato é que o acordo, ele recupera mais rápido o ambiente. E esse é o objetivo principal do órgão ambiental, é preservar o meio ambiente, não é arrecadatório. Tá? Então vamos adiante, mas principalmente vamos aguardar a regulamentação desse ponto. Os termos de compromisso são fundamentais na política pública.
ambiental, fundamentais. Então, ele está muito confuso. Ele tem 2 capítulos falando de termo de compromisso e tem, no mínimo, 4 artigos que não se conversam. Tá? Vamos aguardar a regulamentação desse ponto da matéria. Tá? Procedimentos. Agora vamos... Passei de novo o slide aqui. Agora vamos falar sobre os procedimentos, ó. Artigo 111 a 115. Tá? Esse capítulo aqui, ele é bem importante também porque ele traz os ritos. Então, sob o ponto de vista de rito, o código andou muito bem mesmo. Tá? Então, ele coloca, né, o início do auto de infração, pode ser um relatório de vistoria, um auto de constatação, uma notificação, enfim, qualquer documento ele vai iniciar, né, vai gerar o auto de infração e com isso dá início ao processo administrativo de apuração das infrações. Mas tem um ponto aqui que eu faço um alerta, tá? Um alerta importante na minha visão, né, respeitosamente, é porque tem um artigo que diz que se o servidor público for competente para a lavratura do auto de infração, ele não precisa fazer o auto de constatação. Claro que isso aqui é uma regra geral. Por que eu digo que é uma regra geral e o legislador atentou quanto a isso, eu tenho certeza? Porque tem infrações administrativas que a própria legislação que define a infração coloca que essa infração ela tem que ser precedida de um auto de constatação. É o caso da poluição. Tá? Trouxe aqui embaixo os artigos, tanto o decreto, claro que é o decreto baseado no código antigo, tá? Mas esse decreto ainda não foi revogado, pelo menos até a data que eu estou gravando essa aula. Tá? E o decreto federal também tem esse dispositivo que diz, para as infrações previstas no artigo tal, precisa do auto de constatação. Tá? Então, isso aqui tem que ser interpretado não de uma maneira absoluta, eu tenho certeza. Tá? E não está dizendo que não vai precisar de auto de constatação para nada, mas vai dizer que não é para tudo. É mais ou menos essa a linha aqui. Ciência do infrator, isso é muito importante, o início dos prazos nos processos administrativos. Tá? A regra é pessoalmente, né? Então, para entrega do auto de infração, a regra é pessoalmente, mas também pode ser via correio. Tá? Esse via correio com aviso de recebimento é muito comum para a pessoa jurídica. Tá? Não que para a pessoa física não fosse, mas na pessoa jurídica tem um detalhe bem singular, que até as intimações judiciais já são assim. Se o endereço oficial da empresa, e aí o oficial é o do cadastro do CNPJ, se o endereço oficial foi enviado a R e alguém recebeu, pode ser o porteiro, pode ser até o vizinho, mas se alguém recebeu naquele endereço, começa prazo. Tá? É considerado ciente o infrator para apresentar sua defesa. Se não apresentar, perde o prazo e não é nulo. Tá? Essa ciência. E por edital. Tá? Só que por edital é importante que se diga que é em última hipótese. Tá? Isso não está escrito na lei, mas se interpreta, não pode a administração pública publicar primeiro por edital. Né? Então, primeiro esgota, tenta pessoalmente, depois tenta pelo correio, infrutífero essas formas de ciência do infrator, então faz por edital. Tá? O edital é um prazo de 5 dias na imprensa oficial. Tá? Vamos adiante. Tá? Esse artigo 114, inciso 1, ele coloca um ponto que eu particularmente tenho uma crítica muito grande. Tá? Mas o que diz a lei? Diz a lei que se um infrator desistir, o autuado desistir da sua defesa, ele vai ter 50% de redução do valor da multa. Tá? Aqui poderia falar bastante sobre isso, mas é um dispositivo legal que tem vigência,
né? E é importante as consequências disso, porque às vezes pode valer a pena para o infrator esse desconto, mas ele tem que saber que ele já vai ser reincidente, porque vai ser homologado aquele auto de infração. E também ele poderia ter 90% de desconto se fizesse o acordo. Então, quer dizer, são situações a analisar cada caso. Perdão. Prazo para defesa continua 20 dias. Segue a mesma regra federal. E para finalizar, né, ainda no artigo 114, tá, ele exige agora que se coloque ou o e-mail, né, ou o endereço para que no âmbito do curso do processo administrativo haja a formalização das intimações. Tá? Então esse é um ponto que, se não fizer, a defesa não vai ser conhecida, né? Pelo menos dá a entender isso, quando diz que é condição indispensável, né? Mas o que me causa curiosidade é que, se houve o auto de infração entregue no endereço e se o cidadão esquecer de botar aquele endereço na defesa, ele não vai ter reconhecido a defesa, mas o auto de infração ele serviu, né? O endereço serviu para autuar, mas para a defesa o endereço não serviu. Então, quer dizer, aqui fica alguns pontos assim que, com o passar do tempo e a aplicação da lei, a gente vai entender melhor. Tá? E é importante que se diga que já vigora o decreto 55.228 do ano de 2020, que fala sobre as juntas de julgamento de infrações administrativas, e consta a necessidade de participação de representantes da sociedade civil organizada. Então já tem esse decreto, já tem representantes da sociedade civil organizada lá, e isso já está em vigor. Bom, com isso a gente encerra então essa terceira aula. O encerramento da terceira aula, ele nos remete à quarta e última aula, que vai ser o título 3 do código. É um título que a aula ele vai ter bastante artigo, mas mudou pouca coisa, mudou coisas importantíssimas, mas não mudou tantas coisas não mudou tantas coisas quanto as que a gente viu até agora. Tá? Então continue conosco, continue acompanhando. Dúvidas, nos envie questionamentos, que a gente tem o maior prazer em responder. Muito obrigado.